Olá, pessoal. Estamos começando mais um Consulta Crohn. Eu sou a doutora Ângela Parisotto, médica mastologista aqui do Crohn. Estou com o meu colega, Dr. Hugo Schünemann, médico oncologista também aqui do Crohn. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Marcus Rieher, né, médico especialista em reprodução humana e chefe do serviço aqui de reprodução humana do Hospital Bruno Born. E também a Dalana Faleiro, né, a Dalana, que é biomédica e embriologista aqui do serviço também. Então, um prazer receber vocês. Espero que a nossa conversa possa contribuir aí para difundir conhecimentos e espalhar as orientações adequadas em relação à reprodução e às nossas pacientes oncológicas, né? O que é tão importante a gente passar esse conhecimento para vocês. Então, Marcos, primeira pergunta para ti. O que te levou a te especializar em reprodução humana? Só uma pergunta. Tu és ginecologista? De formação, sou ginecologista e obstetra. Eu me interessei inicialmente por uma área, quando estava surgindo a ultrassonografia, que se chamava medicina fetal, que ainda existe, né? Mas eu imaginava em operar, era o boom da época, era operar os bebês intraútero, tirar, operar, colocar de volta, né? Retornar. Então eu fiz a formação em ultrassonografia, só que não evoluiu muito essa parte da cirurgia, mas eu tinha então as ferramentas que são ser ginecologista e fazer ultrassonografia. Então, eu trabalhava em Porto Alegre, quando eu trabalhava numa clínica que se chama Clinosson, em Porto Alegre, trabalhei por mais de 10 anos lá, e o Dr. Nilo, que foi um dos fundadores da Clinosson, Dr. Nilo Franz, também foi um dos fundadores do serviço de reprodução do Hospital do Moinhos de Vento, né? E ele quis abrir a clínica dele, o Centro de Reprodução do Nilo Franz, né? E me convidou para trabalhar com ele. Eu já tinha interesse, eu já achava interessante essa área da reprodução, mas é um mundo mais fechado. A gente não tem, na faculdade, quando eu fiz faculdade de residência, eu não acabei convivendo com esse mundo, né? Laboratório e tudo. E daí comecei a trabalhar e cada vez mais interessante me dedicar, e até que faz mais de 20 anos que eu só faço isso. E tu, Dalana, como é que tu chegaste aí? Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? Muito bom estar com vocês, prazer estar com vocês. Eu acho a reprodução humana uma área muito fascinante, né? É onde a gente pode unir a ciência com emoção, com afeto, né? E a gente enxerga na frente dos olhos, assim, o início da vida, o milagre da vida acontecendo realmente ali, né? E claro, sempre atuando com muito cuidado, muito respeito com a história de cada paciente, né? Que os pacientes vêm com uma bagagem muito grande já. Então, também é muito gratificante, né? O que me move muito é estar participando e auxiliando tantas pessoas a buscarem um sonho, né? Que é um sonho que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, é muito bom poder auxiliar nesse sentido. E é uma área realmente muito fascinante, que as pessoas realmente precisam, né, desse auxílio. E coincidentemente, né, nós nos conhecemos em Porto Alegre. Eu não imaginava que eu ia morar em Lajeado, né? E tu veio conversar comigo sobre o interesse nessa área e quis o destino que a gente trabalhasse juntos anos depois, né? Exatamente. Eu estava começando o doutorado nessa época e acabei só depois do mestrado, né? Finalizei aqui na Univates, fui para Porto Alegre e quando fui iniciar o doutorado já fui para a área de ginecologia e obstetrícia e então encontrei o Dr. Marcos numa palestra e a gente evento. Comecei a ir para essa área de reprodução humana. Que bacana. Então, de forma geral, assim, qual é a paciente, qual é o casal que busca vocês para reprodução? Essa é uma pergunta bem interessante, porque no início, inclusive, a nossa legislação falava em casais, a gente costuma... E hoje em dia o leque abriu tanto que, com certeza, predominam casais que desejam engravidar e não estão conseguindo, né? Mas ficou muito mais amplo. Então, a gente tem o desejo da formação da família monoparental, que é a mulher sozinha, solteira, que deseja ter os seus filhos, né? Crescendo muito o casal de mulheres, muito, porque tem a modalidade agora que se chama maternidade compartilhada, onde nós podemos fazer o tratamento colhendo os óvulos de uma das pacientes. Os óvulos são fertilizados com sêmen de banco, geralmente, né? E o embriãozinho é colocado, ou os embriões são colocados no útero da parceira.
Então isso permite que as duas sejam mães, né? E nós temos até uma história bem interessante e curiosa de um casal de meninas que elas tiveram, então, uma engravidou, tiveram nenê, e agora elas retornaram para colocar os embriõezinhos que estão congelados, ou estavam à época, né, no útero da outra, engravidou também, né? Então, até não, acho que se já não nasceu, está nascendo. Então, as duas foram mães, né, fruto da mesma fertilização. E nós tivemos um caso recente de bastante repercussão, né, que é bem menos frequente, né, que são dos dois homens, né, os dois pais, inclusive, eles divulgam bastante, né, que é um casal de Venâncio Aires, que eles trouxeram uma colega, uma amiga, né, para poder engravidar por eles, né. Então a gente coletou o sêmen de um, fertilizou com óvulo doado de uma outra paciente, os embriões se desenvolveram, e a gente colocou no útero solidário, barriga solidária, né, e ela engravidou e teve o nenê recentemente também, né. Então, isso tudo é legal, tudo. Curiosamente, justamente isso que nos deixava meio inseguros, porque no início, primeiro que não existe lei a respeito do tema, né? Então, o que tem? Tem resoluções do Conselho Federal de Medicina. E justamente a resolução, no passado, ela falava assim, casais. Mas casal, o que eles querem dizer com casal? Casal heterossexual, homem e mulher, né? E daí foi ocorrendo os upgrades e hoje em dia está bem claro, assim, qualquer pessoa que desejar engravidar. Então pode ser a mulher solteira, 2 homens, 2 mulheres, mas predomina o casal heterossexual com certeza. E hoje o congelamento de óvulos, né, doutor? Vem crescendo muito. Exatamente. O congelamento de óvulos para pacientes mais jovens também, né, que é um desafio, porque realmente o ideal seria que as pacientes congelassem os óvulos numa idade mais jovem, é isso. Então, mais jovem até quanto? O ideal até 35 anos, né, doutor? É o que... Quanto mais jovem, melhor. Quanto mais jovem, melhor, mas a partir dos 35 que há uma queda mais drástica, né, na qualidade e quantidade dos óvulos. Então, o ideal é antes disso, claro que pode ser depois, mas quanto mais jovem, melhor, os resultados são melhores, né? As taxas são melhores. Inclusive, nos últimos anos está tendo uma mudança que alguns serviços mundo afora, e no Brasil já tem clínicas que o congelamento de óvulos está começando a superar os tratamentos para engravidar. Sempre foi o tratamento para engravidar o carro-chefe, né? Então já tem clínicas do Brasil e de alguns países em que está tendo mais tratamentos de congelamento de óvulos do que de fertilização in vitro. Isso nunca aconteceu. Isso é um fenômeno que está acontecendo dos últimos anos para cá. E o que a gente trabalha, e esse é um espaço precioso para divulgar, né? Que aquela mulher, aquele casal que está indeciso sobre ter ou não ter filhos, ou quando ter, né? Se possível, se está em dúvida, congela os seus óvulos para garantir, né? E que é o recomendável, depois se mudar de ideia. Então a gente atende ainda no dia a dia muitos casais ou muitas mulheres que chegam com 37, 40, 42, 43 e estão arrependidas. Por que eu não fiz algo antes? Porque eu não tentei engravidar antes? Por que eu priorizei minha carreira, a minha casa, ou não congelei os óvulos, né? Daí eu digo, olha, agora a gente vai olhar para frente, vamos fazer do limão limonada, fazer o melhor que a gente pode, né? Mas a gente faz um movimento de educação para não chegar a esse ponto, né? E está acontecendo isso, felizmente. O procedimento é simples. De congelamento de óvulos? Não, o que tu faz? Pega a paciente, hormônio para estimular a ovulação. Perfeito. Laparoscopia. Sabe que começou com justamente o nascimento da Louise Brown. Na época eles colhiam, era ciclo espontâneo, sem medicamento, e colhiam óvulo por laparoscopia, né? Hoje em dia o que faz? Se usa as injeções para estimular os ovários e via vaginal a gente faz uma punção com sedação. Diga-se passagem, eu estou vindo do hospital que a gente teve uma coleta de óvulos agora há pouco, né? Então é via vaginal com sedação, com um dos anestesistas do HBB. Então é mais simples do que no passado, mais eficaz, mas se nós compararmos a forma de congelar e preservar, se chama preservação da fertilidade. Eu não gosto muito desse termo, que preservação parece que garante que vai, né? Mas é um backup, é melhor do que, né? E se for comparar o processo do homem e da mulher, o do homem é muito mais simples, né? Então o homem vai lá e com uma coleta de sêmen, 2 coletas de sêmen, tem milhões de espermatozoides armazenados. A mulher não, tem que tomar 10 dias de injeções, fazer múltiplas ecografias e fazer esse procedimento. Então dá mais trabalho, mais transtorno e um custo mais elevado por tudo isso que envolve, né? Mas ainda assim é recomendável, né? Isso é coberto pelo plano de saúde? Não, os planos não cobrem, né?
Acredito que mais cedo ou mais tarde é possível, né? Mas ainda não é coberto. Essa facilidade para os homens aparece, né, nos dados, porque realmente os homens acabam congelando mais em casos oncológicos, por exemplo, né? Porque é mais acessível, mais rápido, mais prático, e para as mulheres tem toda uma caminhada um pouco diferente, né? Pergunta técnica agora. Quando tu capturas tu estimulaste a paciente com hormônio. Exato. E vais capturar os ovos. Os óvulos, desculpe. Perfeito. Qual é o número de óvulos que vem nessa estimulação em média? Né? Claro, tu não vai saber ao certo, mas... Não, a gente tem dados, mas já acontece às vezes de vir apenas pacientes com idade mais avançada, ou que a gente chama de reserva ovariana diminuída, que tem um estoque mais baixo, às vezes até mesmo jovem, né? Às vezes a gente tem né? Não ter nenhum na punção, não vir, pode acontecer, mas não é comum, né, Dalana? Mas de e a minha recordista, a paciente que eu puncionei teve mais ovos, foi 58. Nossa. Okay? Numa única estimulação. Mas a média é de 4 a 12, assim. Tá. A paciente que eu puncionei... Isso é congelado tudo junto? Ou é congelado separado? Para ser facilitado o uso depois? A gente congela normalmente de 3 em 3. 3 em 3. Os óvulos, é isso. Para depois facilitar o descongelamento, Sim. claro. E também a gente conseguir descongelar um número que a paciente deseja, né? Que não seja também um número que vá dar tantos embriões para aquela paciente. Sim, que depois 53 ela não vá. vezes, agora tem 53. Isso, exatamente. Tá, e no caso da amostra masculina, que é mais simples, isso é congelado tudo junto ou é congelado separado também? Espermatozoides masculinos... fracionado? Não, a gente faz um processamento, né, forma uma união, digamos, desses melhores espermatozoides, e a gente divide normalmente em 4 a 8 palhetas, que a gente chama, então amostras, né, que a gente consegue descongelar em diferentes momentos também, mas uma quantidade muito maior, dependendo da amostra, claro, tem amostras que têm uma concentração menor de espermatozoides, mas tem um número bem maior de espermatozoides congelados juntos, com certeza, né? Lá no centro de reprodução a gente fala que a gente tem milhões de espermatozoides congelados, né? De múltiplos pacientes, né? Centenas a milhares de óvulos, né? E acho que dezenas a centenas de embriões, né? Exatamente. Todos na mesma sala da criopreservação lá. Isso, depois da coleta, né, vem para o laboratório, então a gente faz o processamento desse material, né, tanto óvulos como espermatozoides, prepara para fertilização, né, em caso de fertilização ou então congelamento, né, mas tem o processamento então da amostra, e após isso a gente vai então, se for congelar, segue um protocolo, se for fertilizar, então acompanha a fertilização, né, faz a união do espermatozoide com o óvulo, acompanha o desenvolvimento embrionário, então até dia 5, 6, no máximo 7, tem alguns laboratórios que já usam o dia 7, né? E, claro, no meio disso, e depois congela ou transfere para o útero. No meio disso tudo tem outras técnicas, como, por exemplo, a biópsia embrionária, os congelamentos propriamente, né? Outras técnicas que complementam, né? Mais 2 perguntas fora do roteiro. Bom, daí uma vez que tu implantaste, não é mais contigo. A mulher engravidou, ela vai para o seu ginecologista e faz segmento lá. Mais adiante, sim. Tem clínicas e profissionais que chegam a fazer o pré-natal, fazer acompanhamento da gestação, né? A gente optou por focar somente na reprodução assistida. Então, o que acontece? Engravidou, teste de gravidez positivo, a gente orienta os próximos passos e vem para fazer 1 ou 2 ecografias do início de gestação. Para ter certeza de que está lá. Até 8, definir o número de embriões, se é um só que está evoluindo, 2, está tudo certo. No momento que chegou assim, entre 6 e 8 semanas, está tudo tranquilo, né? A gente encaminha para o seu obstetra de preferência, muitas vezes é o gineco-obstetra que encaminhou para a gente, retorna, né? Mas a gente não acompanha a gestação. Tá. Vamos imaginar que a doutora Ângela coletou 53 óvulos lá. Estão lá, foram fertilizados, estão lá esperando para em algum momento, e ela desiste, não quer mais ser mãe, ela já tem o Pietro, que já dá trabalho que chega para ela, e ela desiste. O que é feito com esses 53 embriões? O que se... Né? Porque aí nós entramos numa discussão ética, filosófica, religiosa, nós estamos falando de pequenos seres humanos que estão lá dentro de um tubo de ensaio guardadinhos. Eu chamo de microbebês. Eles vão ficar lá até quando? Forever? Para sempre? Então, não, né? A gente tem pacientes que sim, que ficam ali, né? Que mantém o material congelado. Se é óvulo e espermatozoide, o descarte é mais tranquilo, né? Pode ser
descartado de forma... no momento que a células, paciente... né? São Sim. células, né? Embrião já tem um rigor um pouquinho maior, né? Depende também se são embriões que tiveram biópsia embrionária, então com laudo de aneuploidismo, então alteração genética, a gente consegue descartar, porque realmente são embriões que não são viáveis, né? Certo. Que certamente resultariam em um aborto ou não resultariam em uma gestação, né? Que fosse adiante, que iria adiante. Então a gente consegue descartar. E os embriões normais, sim, a gente tem, normalmente a gente mantém, né, doutor, 3 anos, pelo menos congelados, né? E após isso eles podem ser ou doados, né, ou descartados. Então tem a questão da doação de óvulo, de embriões, desculpa, que se torna bastante interessante nesse caso. Essa é uma pergunta muito frequente nas consultas, né? Então, atualmente a resolução determina-se em 4 destinos dos embriões que estão congelados, destinos possíveis, né? Então a paciente pode retornar e a gente colocar no útero dela porque quer ter um filho, mas não quero, já tenho gêmeos, não quero, né? Então esse a gente já tem que riscar da listinha. Pode doar. Então a gente tem essa modalidade que muita gente não sabe, que é a doação de embriões. Então a gente atende casais que frequentemente estão na fila por adoção de um bebê e eles não sabem que existe adoção de embriões. Então nós temos casais que doam seus embriões de forma anônima para um outro casal. Não vão poder se conhecer, né? Então a gente descongela e coloca no útero da outra paciente. Algumas engravidam, outras não, né? Mas é um tratamento, inclusive, financeiramente muito em conta, porque o casal doador já pagou praticamente todo o tratamento, né? Então eles só vão pagar aquela etapa final, que é a do descongelamento e a transferência embrionária, que a gente chama que é a colocação, né? Só essa modalidade não tem mais volume, porque não é muito grande o número de casais que aceita a ideia de doar os seus embriões, né? Mas tem casais que fazem esse ato. Então pode doar os embriões. Tem casais que mantêm os embriões por prazo indeterminado porque não sabem o que fazer. E como não tem limite, não tem prazo de validade, os embriões não perdem qualidade com o tempo, né? Ficam. Então a gente estava comentando antes do caso do embrião mais antigo do mundo, ele ficou 30 anos, né? Nasceu com 31 anos. 30 anos congelado, né? Acabou sendo doado, inclusive, né? Mas foi o embrião, foi 30 anos congelado. Então, clínicas mundo afora, no Brasil afora, nós estamos 7, 8 anos aqui em Lajeado com o serviço, né? Mas tem clínicas que têm embriões de 20 anos ou mais, com certeza. E daí a última opção, que a legislação brasileira, que na legislação, uma resolução não permitia, faz alguns anos que começou a permitir o descarte embrionário. Perfeito. Né? Que a gente gostaria que tivesse um termo, assim, né? Melhor, né? Mas é permitido, mas é pouco realizado. A maioria dos casais Tu não sabes que as evoluções éticas sempre vêm após a evolução científica, né? Primeiro a gente descobre a técnica, desenvolve, e daí vem as questões éticas, os dilemas que estão aí. Tá, mas só um pouquinho, nós estamos falando de embriões. Se nós somos contra o aborto lá, o que nós estamos fazendo aqui? Perfeito. É um aborto dentro de um tubo de ensaio, mas é um aborto, né? E muitas vezes o próprio profissional que está atendendo o casal, ele pode ser contra. Por exemplo, a resolução permite, mas eu vou dar um exemplo. Não vou fazer. Eu posso não gostar da ideia, eu não querer fazer, né? Sim, isso. Então cabe ao profissional se ele aceita ou não, né? Mas que a resolução permite, o casal tem esse direito. Mas não há legislação, só resolução. Resolução. Interessante isso. Bom, então nós estamos em outubro, né? Outubro é rosa. E é um mês que a gente aborda, então, câncer. Então, vamos entrar no assunto de reprodução e câncer. Então, nós estamos observando, isso são dados brasileiros, inclusive, uma redução na idade de diagnóstico de câncer. Né? O câncer de mama, mais de 40% dos casos estão acontecendo em mulheres com menos de 50 anos. E 5% deles estão acontecendo em mulheres com menos de 40 anos. Então, nós estamos observando essa redução de idade de diagnóstico e, ao mesmo tempo, também estamos observando uma mudança comportamental. As mulheres estão adiando a sua maternidade. E isso vai refletir diretamente na fertilidade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o impacto que a gente tem na fertilidade da mulher, a doença, né, o diagnóstico de câncer, como a gente conduz essas situações. É uma consulta que a gente sabe que está atendendo, no caso aqui, falando do público feminino, de uma paciente feminina, né? Que a gente tem todo um acolhimento, uma preocupação, porque a gente sabe que ela está preocupada em se tratar, se curar do câncer, no caso de câncer de mama, por exemplo, né? Mas a gente enfatiza bastante que a parte reprodutiva não precisa necessariamente ser deixada de lado. E a gente explica todas as etapas do tratamento e é importante a gente dar acesso a todas as informações
para que aquele homem ou aquela mulher decida o que vai fazer, se vai congelar óvulos, se vai congelar espermatozoides ou não. Né? E a gente enfatiza que esse é um momento difícil, um momento turbulento da vida. Acabou de receber uma notícia complicada de lidar, de metabolizar, né? Mas em meio à tempestade é agora que a gente tem que tomar a decisão difícil e não deixar para depois, porque muitas vezes depois não tem volta. Então a gente tenta enfatizar que é melhor agora, em meio a esse momento, essa fase tumultuada, né? A gente tenta dizer, olha, não te preocupa com os detalhes, a gente te guia, né? O importante é tu entender a filosofia, né? O ideal a gente usa o termo preservar a fertilidade, né? É tentar preservar a tua fertilidade. Vocês reflitam e, se quiserem, o momento é agora. A gente vai tentar ajudá-los e guiá-los. E daí a gente passa o passo a passo, né? Mas a ênfase é essa, sabendo que a prioridade sempre é o tratamento oncológico, né? A gente não vai fazer nenhum tratamento, seja o nosso tratamento medicamentoso, está bem claro que não prejudica, né? E a gente tem uma preocupação muito grande para não adiar o tratamento do paciente, seja homem ou mulher, sendo que do homem geralmente não adia, né? O homem às vezes vai consultar conosco e sai da consulta, ou em meio consulta, já aconteceu, né? O homem já em meio consulta, ele foi coletar o sêmen e voltou para eu concluir a consulta, porque o embriologista podia ficar até um determinado horário, né? Ele foi lá, coletou o sêmen. A vida do homem é mais fácil, né, Hugo? Com certeza. Queremos continuar sendo homens na outra encarnação, né? E daí ele coletou o sêmen e voltou para eu continuar explicando para ele, mas uma amostra já estava coletada em 5 minutos, né? E quantas amostras vocês coletam de homem quando é... Então, dependendo da qualidade, né, do sêmen, então, quantos espermatozoides, a concentração e a motilidade, né? Tem pacientes que, dependendo também da necessidade, coletam uma amostra, né, e a gente consegue já ter um número bom para vários procedimentos, né? Se ele precisar de 8 procedimentos, nós teremos amostra para 8 procedimentos. E outros pacientes não, outros pacientes precisam de pelo menos 2, né? Então a gente orienta também conforme o tempo que esse paciente tem disponível, né, para... Os embriologistas fazem uma avaliação do sêmen e eles conseguem quantificar para a gente assim, olha, uma amostra talvez não seja muito confortável. Exatamente. Seria o ideal ele coletar uma segunda, daí a gente pede para voltar 2, 3 dias depois, né? É muito mais rápido. Né? Então, se o paciente tem esse tempo, ele volta, coleta novamente, se a amostra não é de uma qualidade tão... Mas normalmente pelo menos 2, né? A gente indica, assim, principalmente para ter uma boa casos segurança oncológicos, mesmo que tenha uma qualidade boa, né? E depois tem uma perda no descongelamento, mas, né, dentro do normal. Ainda assim são milhões. Ainda assim são milhões. E no caso da mulher? Então a mulher... Tá, ok, vou fazer, eu estou fazendo os exames que a Ângela me pediu. Quantas vezes ela vai ter que ir lá? E vamos lá, se tu fizeres, ela vai ter que receber o hormônio, né? 3, 4 vezes, é isso? Essa resposta, inclusive, vale para quem mais vai... assim, uma resposta genérica. Você vai fazer um congelamento. Essa resposta é... Porque o tratamento é o mesmo para quem vai... tem um termo que é mais novo, que inclusive o congelamento de óvulos surgiu por causa da oncologia, né? Graças à oncologia que ele evoluiu. Né? Como foi melhorando, foi evoluindo, porque as taxas de recuperação dos óvulos eram baixas no início. A gente fazia um procedimento que era congelar, por exemplo, os ovos, precisava de um equipamento que levava 5 a 6 horas para congelar os óvulos. Eles viravam gelo, né, congelado, né, e os cristais de gelo no interior dos ovos, que é uma célula muito grande, rica em líquido, quando descongelava, às vezes se perdia metade. Essa é a estatística, 50% de taxa de recuperação e 50% de perda. Como se foi se fazendo cada vez mais, evoluindo a tecnologia, né, se conseguiu ir para um procedimento que se chama vitrificação, onde hoje os embriologistas, a Dalana, se não fez isso hoje, talvez faça amanhã, né? A gente estava fazendo, a paciente hoje era congelamento de ovos, né? Levam instantes para congelar os ovos, é muito, muito rápido, né? E a gente explica para quem vai congelar os ovos, caso oncológico, para quem vai fazer a fertilização in vitro, ou o termo novo que é preservação social, aquela mulher que quer talvez deixar para engravidar mais tarde, se é que vai decidir engravidar mais tarde, né? É o mesmo procedimento, o caso oncológico não é diferente, né? Certo. Só a gente quer começar o quanto antes, essa é a diferença. De 3 a 5 vezes, 4 a 5 vezes é a média que precisa ir até o centro de reprodução no intervalo de 12 a 14 dias. E ela fica aplicando a medicação em casa. Esses 10 dias, por exemplo, de injeções, não é necessário que vá todos os dias lá. Ela mesma é instruída a aplicar, a irmã, a mãe, o marido que aplica a medicação. Exatamente. Depois que a amostra vem para o laboratório, ela é processada da mesma forma, né?
de qualquer Tá, amostra. e aí deixa eu entender. Então vamos lá, tu pegasse uma mulher dessa e coletasse, tem 2 óvulos só. Ok. Isso é suficiente? Eu disse, não, vou fazer uma nova coleta porque... No caso da preservação social, se a gente obteve só 2 ovos, a gente recomenda, inclusive a gente tem aplicativos que a gente faz simulações. Hoje em dia a gente coloca a idade, a gente coloca o número de ovos e mostra a chance de ter um filho e a chance de ter o segundo, né? Tem um simulador que a gente mostra. E cabe à paciente decidir se ela volta daqui a 2, 3, 4 meses para fazer uma outra ninhada de óvulos. E a filosofia é quanto mais óvulos, melhor. Mas aí ela vai estar fazendo quimioterapia. Não, justamente. Para paciente oncológico é diferente. Foi perfeito a tua colocação, porque é justamente isso que eu ia comentar. Quem vai fazer a preservação social... quando eu trabalhava em Porto Alegre, eu tive uma paciente que iniciou 7 estimulações ovarianas, sendo que em 5 a gente coletou os ovos, porque justamente ela tinha uma reserva ovariana baixa, ela tinha 37 a 38 anos, e a gente coletava cerca de 1, 2 ou 3 óvulos cada vez, né? Ela conseguiu acumular 10 ovos ao longo de, acho que ela passou de 1 a 2 anos fazendo isso. Ela leva 3, 5 meses de intervalo, era solteira, né? Voltava e fazia o novo. No caso oncológico, não. Teve 2, é melhor 2 na mão do que nenhum voando, né? Teve 15, ótimo, né? Mas cada óvulozinho pode ser o bebê. Perfeito. Né? Porque a gente tem casais que às vezes tem 14 ovos e eventualmente podem não engravidar, e tem gente que tem um óvulozinho só e tem filho, né? Mas quanto mais, melhor. E o ideal é essa coleta acontecer antes do início do tratamento, porque as pacientes precisam entender que uma quimioterapia, por exemplo, ela pode ser tóxica para os ovários, né? Então pode acabar prejudicando a fertilidade da mulher, ou eventualmente ela até entra em menopausa permanente. Então o ideal é esse momento antes, né? Nesse momento pesado, né, que é do diagnóstico, mas é nesse momento que é o ideal planejar a fertilidade da mulher. Quando a paciente chega lá, Dalana, a gente pergunta para, olha, tu tens uma previsão de quando que tu vai iniciar tua químio, né? Quando que tu vai fazer rádio, né? A doutora Ângela ou o doutor Hugo te deram uma noção, assim, tu acha que tu tem 2 semanas e já aconteceu, Hugo, da paciente fazer a consulta também, assim como eu comentei do homem coletar o sêmen, já aconteceu da paciente sair dali para a sala de medicação e começar a aplicar a medicação na consulta. Naquele dia ela começou a estimular o ovário, né? Ou às vezes eles vão conversar em casa, ver o extrato, conversar sobre temos condições de financeiramente e no meu trabalho, no meu estudo, ainda abraçar essa outra causa, né? E eles voltam no dia seguinte para começar a aplicar as injeções. Mas a gente sabe que a gente tem 2 semanas ali, mas no mínimo 12 dias são necessários. Isso é uma limitação, né? A gente tem uma técnica que se chama maturação in vitro de ovos, que é para casos mais reservados, que pode-se marcar a punção no dia seguinte, mas isso é bem mais difícil, esses meios de cultivo são mais raros, tem que ser importados, né? E são para casos selecionados de pacientes que têm uma reserva muito jovens, têm uma reserva ovariana muito grande. Mas, assim, a rotina olha, você tem, tu acha que vocês vão ter lá no Crohn, por exemplo, 12, 14 dias para eu coletar os teus ovos, né? E se ela disser que sim, não, a doutora disse que esse tempo a gente ainda tem, porque tem que fazer os exames, tudo, né? Eu disse, é isso que eu preciso, né? Depois a gente vai batalhar para ter mais que 2, ter 5, ter 7, quanto mais melhor, né? Mas é melhor 1 do que nenhum, né? Para mim fica muito claro que tem que criar uma... Tem que criar rotina. Uma rotina, tem que criar não. Rotina. Porque assim, isso realmente não era salvo, sobretudo, testículo, linfomas, leucemias, isso era uma regra, assim, né? Porque a gente sabia que as drogas usadas ali, mas mama e essas outras doenças, era uma preocupação menor, porque a gente tem mais pressa, né? Como tinha essa coisa, mas daí tu vai ficar dando hormônio para estimular, o tumor é hormônio sensível. Sim. Né? Então, se agora a gente está falando, não, num protocolo seguro a gente pode fazer isso, eu acho que fica isso é o medo que as pacientes têm, bem né? adequado a gente colocar na nossa rotina, que pelo menos alguém vai lá conversar com vocês. Conversaram, se acertaram, ok, ótimo, faz os exames, a gente aguarda, já mandei pedido para a Unimed, já foi para a Ângela avaliar, vai fazer o catéter no dia tal, e está tudo organizado. Né? E vocês ficam fazendo, junto com a cintilografia, tomografia, consulta com o pessoal da fertilização para poder avaliar isso, né? O que pra acontece gente ter a munição para decisões futuras, né? É que a clínica privada geralmente ela está dissociada, assim, tem o serviço de oncologia, tem o de reprodução. O que acontece no mundo e em São Paulo ou no Rio o que funciona bem
é o hospital, serviço universitário, que tem centro de reprodução dentro e tem oncologia dentro. Sim, aí é só daí tá essa rotina, aí tá azeitadinha, eles já trabalham em equipe, tem reuniões, rounds semanais que participa o oncologista, participa o esterileuta, que a gente chama de fertileuta. Mas eu acho que essas coisas a gente pode azeitar. Viu? Quando a gente quer, a gente consegue criar uma via de comunicação mais rápida, sabe? Mas as técnicas foram evoluindo, né, para a gente chegar nesse momento que a gente tem realmente protocolos que são bem embasados para oferecer para os pacientes de forma segura. Então, isso também, há um tempo atrás não tinha, né, doutor? Então, a gente tem também, como o doutor trouxe, né, técnicas de vitrificação mais avançadas, e agora até está se discutindo outros tipos que são muito mais ano rápidos. Que vem, quando ele vier do congresso, o que ele vai trazer de novas técnicas. Exatamente. Tem um novo equipamento que eu estou mandando vir para usar. E eu acho que assim, é importante a gente ressaltar que nós estamos evoluindo tanto nas técnicas de reprodução quanto nos tratamentos de câncer. Então, hoje a gente já tem estudos que nos respaldam, que nos dão segurança de que a gestação após o tratamento do câncer de mama, ela traz benefício, ela é boa, né? Ela não aumenta o risco de a paciente morrer do câncer. Então, a gente precisa pensar precisa falar sobre incentivar que as mulheres, no mínimo, informar. Isso aí, exatamente, né? Então, a própria questão, que também é um questionamento que vem com frequência, é se os processos de indução, quem teve várias situações de fertilização, se isso aumentaria o risco delas de ter câncer. Então, a gente também precisa tranquilizar que hoje são medicações mais seguras, com um menor aumento de nível hormonal, então isso também traz mais segurança para os pacientes, né? O que se falava e se fala da endometriose como uma patologia ginecológica, no caso benigna, né? Que a gestação seria um fator protetor, pelo menos ajudaria a endometriose, né? Hoje está se vendo que para patologias como câncer de mama, a gestação funciona como uma terapia adjuvante, entre aspas, né? Tem um fator protetor, né? Tanto que a história das multíparas, né, que é um fator de baixo risco para o câncer de mama, né, e as nulíparas é fator de alto risco, né, alto risco, tem mais risco comparativamente com as multigêmeas que tiveram vários filhos, né. Então, o que a gente imaginava que era um fator que poderia agravar, hoje se sabe que é o inverso, que pode proteger, né. Então, é importante que a gente fale sobre isso, e até há estudos que falam sobre a possibilidade de interromper por um período determinado o tratamento para que elas possam gestar, né, para que tenham o seu sonho realizado. Então, eu acho que nós precisamos urgentemente falar sobre a preservação da fertilidade, ou como a gente conduzir a orientação de que a fertilidade precisa ser conversada na situação oncológica, né? Com certeza. Muitas vezes não é numa situação como essa que consegue juntar 4 profissionais no nosso dia a dia, que a gente acorda correndo e vai correndo até a hora de dormir, né? E a gente passa o dia todo resolvendo coisas, vamos dizer assim, administrativas, né? Faltou ali não sei o que, o código de um pedido, não sei o que, ligou, passando um exame, tem que dar uma olhada, e daqui a pouco esse tipo de coisa de montar estratégias para serviços, né? Quer dizer, vamos montar uma estratégia, uma logística que ajude. Que o CRON e o serviço de fertilidade de vocês tenham um canal de comunicação, uma linha direta, que a gente eu tenho uma paciente, aciona lá, está agendado para as 2 da tarde, então às 2 da tarde o paciente vai estar lá, sendo atendida dentro daquela, onde eu possa também mandar daqui a pouco parte das informações já direto. Acho que é uma questão da gente sentar e pensar e conversar e aí divulgar para os outros colegas, sabe? Está aqui à disposição, nós organizamos dessa forma. E eu acho que ainda todo mundo tem a ganhar. Tu ganha como serviço e nós ganhamos como prestação de serviço de qualidade. Sim. E eu acho que ainda dentro de um contexto oncológico, né, nós temos as pacientes de risco, as pacientes que são consideradas pacientes de alto risco, moderado ou alto risco, principalmente as pacientes que têm mutação genética. Então, elas não têm a doença, mas elas têm um risco maior para desenvolvimento de câncer de mama, câncer de ovário. Então, acho que a gente precisa também orientar essas mulheres para que elas também considerem uma forma de preservar a fertilidade através dos métodos da reprodução assistida. Não é só quem recebeu o diagnóstico da patologia, né? É quem tem um risco mais elevado. Exatamente. É a prevenção do incêndio, né? Exatamente. Evitar que chegue a esse ponto de ter que fazer tudo correndo, né? E se conseguir fazer, né?
Então, no momento que tu identificou um fator de risco, tu vai focar nessa prevenção oncológica, mas pode fazer a prevenção reprodutiva, né? E, Hugo, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Porque a gente está a 10 minutos, né, de distância, né? Sim. Quantas cidades, né, não têm esses dois serviços de referência nas suas áreas, né? E o que falta é a interligação, né? Muitas vezes. E é isso que nós vamos promover, né? Então, o último questionamento para vocês é se vocês têm algo que vocês gostariam de finalizar, contribuir, para que a gente possa orientar melhor as nossas pacientes. Eu, da minha parte, falei tanto que só me resta agradecer. Doutora. Só me resta agradecer pela oportunidade, né? E eu acho que tem espaço, essa área da reprodução, assim como a oncologia, né? Tem espaço para mais episódios, né? Então, seja, como disse o exterminador lá, voltaremos, né? Voltaremos. Se formos convidados, estaremos com muito prazer aqui, né? Porque tem pano para manga, tem muito assunto para ser falado. Né? Com certeza. Isso aí. E realmente, né? O diagnóstico de câncer, por exemplo, ele muda muitos rumos, né? Mas ele não precisa ser o fim do sonho da maternidade, né? Então, a reprodução humana assistida, ela traz realmente técnicas, tem esse objetivo, né? Para auxiliar pessoas que encontram desafios para engravidar. Então, aqui ela se aplica muito bem, né? Faz o trabalho dela. E a gente está à disposição, então, com muito cuidado e determinação para fazer esses sonhos acontecerem, né? Conversas informativas como essas valem ouro, né? Salvam vidas, né? E a gente está falando salvam vidas das pacientes de vocês e talvez dos futuras, né? Que das outras vidas que a gente está pensando na outra geração, né? É verdade. Então, vale ouro, como diz o comercial, aquele do cartão de crédito, não tem preço, né? Não tem preço. Vocês sabem que há um tempo atrás a gente pensava de uma paciente com câncer, não de mama, um câncer de um estágio de médio para avançado, que 10, 15 anos depois ela estaria aí, a chance era pequena, né? Utopia, correto. E agora a gente está vendo essas pacientes 25 anos depois e, sabe, quer dizer, levando uma vida normal, então a gente tem que considerar que a maternidade também faz parte da normalidade da vida das pessoas, né? Maternidade e paternidade também, vamos lá, né? Uma família ter filhos, né? Isso é uma coisa, é um motivo para viver. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso, sabe? Isso tem que estar no portfólio das considerações do que a gente está pensando, né? A Ângela não pode ser só a pessoa que vai pensar em tirar a lesão da mama e eu sou o cara que vou fazer quimioterapia. A gente tem que estar pensando numa pessoa que tem uma vida, que tem família e que, enfim, né, que vem todas essas questões adiante. Então, eu acho que a gente tem que... Uma curiosidade agora só de quem está do outro lado lá, né, do fertileuta, o esterileuta que a gente chama, né? Às vezes, dado o diagnóstico precoce, as pacientes acabam constando com a gente e elas choram ou lamentam, se preocupam, porque o prognóstico para o tratamento do câncer dela é ótimo, foi dado um bom prognóstico do caso dela. Ela está preocupada mais quando chega na gente conversar, que eu não vou ter filhos, de repente. Então, às vezes, dependendo do caso, é claro, né? Como ela sabe que a taxa de cura dela é boa, mas quando chega lá na gente, ela está mais preocupada talvez com o diagnóstico da infertilidade, de não ter filhos naquele momento. A notícia para ela impactou mais, talvez não ter filhos no futuro, do que o follow-up, o segmento do câncer, que pelo que ela saiu da consulta, ela saiu mais otimista, porque os dados mostram que o caso dela tem um bom prognóstico, né? Só que talvez eu fique sem filhos, né? Sim. Então, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Não, acho que esse assunto tem que evoluir e acho que sim, vão vir outras oportunidades para a gente acrescentar coisa nessa conversa, né? Acho que foi super proveitoso. Podia passar a tarde aqui conversando. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente quer agradecer imensamente. Foi um prazer enorme conversar com vocês, né? Esperamos receber vocês outras vezes para mais conversas assim. E para quem tiver interesse, siga o CROM para mais conteúdos.